gente vai ter uma palestra com o Rafael Monteiro. O Rafael Monteiro é lá do Conselho Regional de Administração. Então ele vem falar um pouquinho pra gente sobre o Conselho, sobre o mercado de trabalho que muito nos interessa, tá? E vai falar um pouquinho da Casa do Administrador, que é a Casa do Gestor hoje. A gente não pode nem mais chamar de Casa do Administrador, é a Casa do Gestor. E vai convidar vocês para ir para lá. Vamos marcar um dia para a gente ir para lá, fazer uma visita, conhecer lá o presidente, que a gente precisa conhecer o presidente do nosso conselho, daquele conselho que nos abraça, que rege a nossa futura profissão, tá? Então a gente hoje vai curtir essa palestra. Eu não tenho muito o que falar de Rafael, eu conheço o Rafael acho que desde criança. Vi minhas filhas nascendo, ele só tem cara de menino, mas é velho, tá? Só tem cara de menino, mas e vocês vão gostar muito da palestra. Curtam, e se tiver dúvida, gente, levanta a mão, pergunta, se quiser expor alguma coisa, se quiser falar mais alguma coisa, fiquem tranquilos, tá? Fiquem todos muito bem à vontade, ok? Agradecer a Paula, né, principalmente aí depois dessa abertura, dizer que a gente está ficando velhinhos, né? Mas, gente, é um prazer voltar, né, à faculdade de vocês, falando até com a diretora agora, já estive aqui e tudo, mas já tinha um tempinho, mas a Paula, que é uma parceira do CRA já há algum tempo, nos fez o convite e eu retornei. E também, quando eu venho aqui, eu me lembro que, né, tive uma estagiária que foi, a Sinorelli, então passou muito bem no CRA, por conta de uma palestra que eu fiz aqui. Alguns falam palestra, eu gosto de falar mais que foi um bate-papo. E aí depois, por conta de perguntas, enfim, a gente sempre deixa o contato para entregar currículo e aí ela acabou depois fazendo o processo seletivo, 6 meses depois que eu estive aqui, e passou, e foi muito bacana o tempo que ela esteve lá. Mas enfim, sou lá do CRA, na área de assessoria de relações acadêmicas, que é justamente o setor, né, o departamento que visa essa ponte, esse link, esse contato, esse relacionamento com vocês. Né, o Conselho já há algum tempo, antes mesmo de eu estar trabalhando lá, sempre fez esse relacionamento com os alunos, principalmente com os calouros, né, e depois a gente tem um contato com os formandos. Estou sabendo que aqui tem já as futuras gestoras aqui, não sei se tem alguém de ADM aí que também está terminando, mas enfim, é um bate-papo. Como a Paula falou, fique à vontade, a gente vai tentar interagir com você o tempo todo. Eu sei que, né, eu também sempre estou aí como vocês assistindo algum tipo de palestra, seminário, a gente fica sempre muito acanhado quando alguém pergunta. Eu não vou perguntar nada a vocês, acho que a forma que a gente vai conversar aqui vai deixar vocês bem à vontade para poder tirar algumas dúvidas. Qual vai ser o nosso norte aqui? Primeiro, acho que a gente vai apresentar um pouquinho qual é o papel do Conselho, qual é o papel do CRA, né? O que eu, Rafael, o primeiro período, seja de administração, seja de RH, tem a ver com o Conselho. Que muitos perguntam assim, vou me interessar pelo CRA, pelo CREA, pelo CRC, pelo OAB, o CREFITA, ou seja, a profissão que é regulamentada nesse país, para eu poder ter meu registro profissional. Como a gente está vendo lá no CRA, desde segunda-feira, uma loucura, porque o Exército abriu vaga para a área de administração, né? Mas aí tem que ter o registro, tem que ser profissional formado, legal, e tá uma loucura lá dos colegas procurando o Conselho para fazer o registro. E no segundo momento, a gente vai estar entrando com uma pesquisa que se chama Formação, Atuação e Oportunidades de Trabalho. Que pesquisa é essa? É uma pesquisa que acontece a cada 4 anos no Brasil. Né? Ela é coordenada pelo Conselho Federal de Administração, juntamente com os conselhos regionais, com a USP, que é a Universidade de São Paulo, e pela Fundação Instituto de Administração do Brasil todo. Ou seja, o que essa pesquisa quer dizer para vocês, universitários, e para a gente que está no mercado também? O que o empregador está precisando? O que ele quer de vocês? Quais são as competências? Quais são as atitudes? Quais são os conhecimentos específicos que hoje o mercado está exigindo o tempo todo? Quando eu falo à noite, é mais fácil porque tem uma galera que já está no mercado de trabalho. Ou seja, então a relação ou a correlação que você faz com o que você vive no mundo do trabalho hoje com a pesquisa é bem bacana. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pega uma pesquisa como essa, que acontece a cada 4 anos, a gente vai trabalhar uma pesquisa, a última, que foi lançada em 2015, tem validade até 2019, eu fico triste. Porque tanto a minha geração, como eu passei por lá, e a que está chegando, não está dando importância a essas pesquisas, e às vezes até com o que o professor fala na sala de aula, e ao invés da nossa profissão evoluir, está evoluindo.
E às vezes está evoluindo, não porque às vezes é o conselho que é culpado, ou uma associação, ou um sindicato, ou até a própria instituição de ensino superior nacionalmente. Às vezes está evoluindo por conta do próprio gestor, pelo próprio administrador que não está dando tanta importância assim na sua qualificação, na sua continuidade de ensino. Parece chacota, eu também continuo estudando, quando o professor fala a gente não se liga, hoje a gente se liga um pouco mais porque já está formado, enfim, alguns aqui já estão praticamente formados, mas dê um pouco mais de importância a isso. A gente vai ver alguns dados aqui, né? Eu sempre falo, não vou soltar bolinha, não vou fazer nada de motivacional, mas eu acho que é uma pesquisa que a gente deve refletir um pouco. E aí alguns falam assim, Rafael, poxa, mas 2015, nós estamos em 2017, quase 2018, será que essa pesquisa não está defasada? Alguns me perguntam isso logo nisso, deve estar defasada. Não, essa pesquisa não está defasada. Por quê? Eu faço sempre o seguinte, eu tento buscar alguma coisa que está de novo no mercado, alguma outra pesquisa, alguma coisa dentro de uma revista exame na área de negócio e trago para fazer o comparativo. E a gente também vai poder estar analisando realmente, um ano depois da pesquisa, será que está válida? Será que não está válida? Eu sempre falo o seguinte, não é possível que os empregadores, os administradores, no todo, os professores e coordenadores que responderam essa pesquisa no final de 2014 para ser lançada em 2015, eles não fizeram projeção errada. Então, a gente vai estar conversando aí, enfim. Você pode apagar a luz para mim? E aí, ao longo aí da nossa conversa, a gente vai estar trabalhando. Bem, eu queria primeiro, antes de passar a primeira transparência, principalmente para a galera de RH. Por que principalmente para a galera de RH? E se tivesse outro tecnólogo na área financeira, na área de logística, na área de marketing, enfim, eu acho que isso é um recado direto para vocês. Eu vim do tecnólogo, só que não vim do tecnólogo na área de gestão, eu vim na área de telecomunicações e depois eu fiz minha migração para a área de administração. E na época que eu comecei a fazer tecnólogo, né, e não era tecnólogo, era politécnico, e as pessoas falavam assim, nossa, os meus colegas, né, meus amigos de lá de infância, falavam assim, nossa, você está fazendo um cursinho técnico, um pós-médio. Isso não é faculdade, Rafael, isso não é nível superior. E aquilo me irritava, eu estou falando 2002. 2002. Nós estamos em 2017, quer dizer, 15 anos depois eu estou repetindo a história que aconteceu comigo para justamente, acho que, quebrar um pouco o que o tecnólogo pensa. E as pessoas falavam isso, que era um cursinho técnico, médio, e aquilo me irritava. E aí saiu de politécnico, começou a criar curso de gestão, até que chegou a nomenclatura de tecnólogo de gestão de RH, tecnólogo de gestão na área financeira, enfim. E hoje o tecnólogo fala assim, nossa, poxa, a gente não é reconhecido. Muitas das vezes o mercado não entende a importância do tecnólogo num concurso público, na área privada ou na área pública. Por quê? Vou falar uma coisa para vocês, galera de tecnólogo, e aí a galera de administração agora começa também a participar. A nossa profissão, vou falar aqui, esse ano está fazendo 52 anos de regulamentação, que tem uma lei. 52 anos apenas, parece que é velho, mas é muito novinha a nossa profissão. A do tecnólogo, se a gente começar a história lá em 2002, tem 15 anos. Mas se você pegar realmente, quando o CRA do Rio de Janeiro entrou na briga, eu digo, na briga no Brasil todo, para pudesse ser reconhecido os cursos de tecnólogo, principalmente de RH, que foi um dos primeiros, eu estou falando de 2009, 2010, eu estou falando de uma coisa de 7, 8 anos atrás, e foi o Rio de Janeiro que brigou. Naquela época, se você fosse ao Rio Grande do Sul, você não podia ter registro profissional, você não poderia trabalhar como tecnólogo, porque o Rio Grande do Sul não reconhecia os tecnólogos. Isso caiu, depois voltou, hoje não tem mais jeito. O que está acontecendo para fortalecer mais ainda? Está tramitando, e está bem avançado isso, infelizmente tem que ser no Congresso Nacional, tem que passar pelo Senado, porque eles que realmente cuidam na questão da lei. Está sendo alterada a Lei 4769, que eu vou falar já, que é a lei que regulamenta a profissão, através de uma PL, que é o projeto de lei 439, para quê? Para que o tecnólogo, de fato, passe a ser uma profissão que tenha lei, e não somente uma resolução normativa. Então, hoje não tem mais jeito. Hoje o tecnólogo é o maior curso de tecnólogo do Brasil, de RH. Eu estou falando de quase 450 mil pessoas. Eu estou falando do curso de RH, que é o 5º maior curso universitário do Brasil. Né? Colocando bacharel, colocando todos os outros cursos, é o 5º maior do Brasil. E eu me recordo que em 2005, né, isso não é história, mas é para dar importância no curso que principalmente vocês estão terminando e quem está iniciando. Em 2005 tinha um artigo na revista Veja, que um professor americano e um professor brasileiro escreveram juntos esse artigo, né, sobre gestão.
e falando de gestão e educação no mundo todo. E eles falavam assim, será que daqui a 10 anos, 12 anos, 5 anos, vai existir curso de 4 anos no mundo? Porque na Europa, nos Estados Unidos, já se discutia se o curso de graduação podia diminuir de 4 para 3 e, consequentemente, para 2, porque o mercado não dá mais para esperar. O mercado que é um profissional, muitas das vezes, com uma característica específica, direta, formação rápida. Isso é a visão europeia, isso é a visão americana. Por quê? Eles entendiam o seguinte, não estou falando gente aqui, que quando você passa 4, 5 anos numa faculdade, quando você sai, eles dizem que você está praticamente defasado o teu conhecimento. E quando você faz uma formação específica para o mercado de trabalho, você ainda está muito atuante, você está muito ainda, né, dentro de uma normalidade para eles. Quer dizer, Rafael, que você está falando para mim então que eu estou no curso errado de bacharel? Não. Na realidade, na visão brasileira, isso é importante. Tanto é que acontece muito, às vezes o tecnólogo buscar um bacharel, às vezes vai para a pós-graduação, mas às vezes ele complementa com bacharel, com mais 2 anos, já tem 2 formações e vai para o mundo. Eu estou dizendo o seguinte, galera de RH, tecnólogo, vocês têm sim um curso muito forte, um curso que a gente precisa muito dentro hoje da realidade das empresas brasileiras, porque o RH é estratégico, o RH é coração, o RH não é DP. As pessoas precisam entender isso, né? O RH é treinamento, é desenvolvimento, é avaliação de desempenho, é cuidar dos relacionamentos interpessoais, do comportamento. Isso é RH. E vocês precisam valorizar cada vez mais o curso que vocês escolheram. Como é que a gente valoriza? E aí também é para a gestão, sendo competente no campo de trabalho. Porque é aí que a gente valoriza a profissão. Que às vezes a gente fica esperando norma, lei para valorizar. Mas o que adianta ter norma, lei, se a gente não consegue fazer com que o mercado reconheça a gente como profissional? Quando a gente começa a fazer o comparativo com outros profissionais, como engenheiro, como advogado, como médico, as pessoas falam assim, porque o médico é reconhecido, porque o advogado é reconhecido, porque o engenheiro... Mas eu me chato quase 100 anos de história no país. A gente tem 52 anos, o tecnólogo tem 15, mas não tem nada a ver isso, porque hoje a nossa área é a área mais invadida de todas as profissões. Todo mundo se diz gestor, todo mundo se diz administrador. Eu não estou querendo concorrência, não estou falando mal, eu estou falando que se as pessoas vêm buscar empregabilidade dentro da área que vocês escolheram, aqui eu não estou falando de gestão, administração, tudo, é porque vocês têm valor. Porque a informação que nós aprendemos na faculdade tem algum valor para as empresas. Né? E no momento atual de crise, que todo mundo debate crise econômica, vem a famosa frasezinha que é um clichê. Nunca se precisou de gestor competente como o Brasil precisa hoje, seja pública ou privada. Por quê? Porque na hora que os gravatinhas lá, que a gente não pode, como aqui está sendo gravado, eu não posso falar uma palavra, mas dá vontade de falar, vem para a imprensa agora e fala assim, agora precisamos de gestão profissional. Ué, quando tinha dinheiro não precisava de gestão profissional. Acabou o dinheiro, precisa de gestão profissional? A gestão profissional precisa perpetuar em qualquer lugar da organização e do mundo. Quando se discute a crise de segurança que a gente vive hoje, e a gente tem que ficar falando coisa real, porque reflete na nossa vida e reflete no que vocês estão estudando. Quando se fala de gestão, quando se fala de insegurança no estado do Rio de Janeiro principalmente, quando se fala, agora eu vou tirar 3 mil policiais da UPP e vou jogar no asfalto. Meu amigo, eu posso pegar 1 milhão de policiais da UPP e jogar no asfalto se eu não tiver um plano, se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver um controle e uma direção para essas pessoas. Estão largados. Ou seja, eu preciso de gestão de segurança pública ou privada. É por isso que tem esse curso. Não adianta a gente discutir se a saúde está M ou não está M, seja privada, seja pública. Quem tem plano de saúde aqui sabe, se você tiver que marcar uma consulta, está quase o tempo do SUS. E você paga uma fortuna. Ninguém regula quanto que aumenta. Aumenta 30%, a inflação é quanto? O que adianta eu falar que eu preciso de 100 médicos, se às vezes não é 100 médicos RH? Eu preciso coordenar se eu não preciso de 5 enfermeiros e 5 médicos. Se eu não preciso de um cara em logística, se eu não preciso de um cara na financeira. Porque médico é médico, médico não é gestor hospitalar. É por isso que falta seringa. Que falta fralda, que falta papel higiênico. Isso são coisas simples que a gente cuida, mas eu estou falando que está tudo naquilo que vocês vão estudar daqui a pouco. Vocês vão estudar produção, vocês vão estudar estoque, vocês vão estudar uma série de outras disciplinas que interferem na vida pessoal da gente. Então, a chamada valorize um pouco mais o curso que vocês escolheram. Tem muita gente que está valorizando muito mais do que
os próprios profissionais e estudantes. E onde fica o conselho, como a própria Paula falou, né? Vamos lá no CRA, não sei o que, eu sei que ela realmente é uma pessoa incansável. Se eu der mole pra ela, ela pega 3 ônibus aí da 1001 e leva lá e eu não consigo receber ninguém. Ela é assim, pra quem não conhece, vocês vão conhecer, ela é 240, 320, sei lá o quê. CRA, a sede principal do conselho, fica na Tijuca, na Professor Gabiso 97, ele é próximo da estação de metrô Afonso Pena. É um prédio próprio do conselho, de 7 andares, enfim. E de fato a gente realmente recebe muitos alunos para visita técnica. O conselho tem realmente um ônibus, né? Mas a gente pede 25 alunos por vez, entendeu? Para que a gente possa circular melhor no prédio. E como é que é essa visita técnica? Né? Essa visita técnica a gente passa pelos 7 andares conversando com os coordenadores, superintendência, enfim, todas as áreas de gestão? Não, na área de comunicação, na área do direito, na área de contabilidade, ou seja, de fato ver uma empresa que é uma autarquia federal, que é uma empresa pública, mas que ao longo dos seus últimos 6, 7 anos soube empreender, soube entender que existe um tripé naquela empresa agora, que é tecnologia, pessoas e resultado. Ou seja, ser empreendedor nem sempre você precisa abrir o seu próprio negócio. Você pode ser empreendedor na sua empresa no qual você trabalha, seja público ou privado. E foi isso que nós fizemos lá. Então, assim, eu convido realmente vocês. Eu sei que à noite às vezes é um pouquinho mais difícil, quem estuda à noite por conta do trabalho, mas as visitas, elas normalmente acontecem de 10 ao meio-dia ou de 2 às 4 da tarde. Né? Então vocês lá, normalmente são 2 horas, tem lanchinho, tem brinde, tem entrevista na TV, tem entrevista na rádio e tem a oportunidade de vocês fazerem uma visita bem bacana lá. Bem, como é que surgiu essa profissão então? Já que você está falando, Rafael, que a nossa profissão ela é tão importante e tudo, né? Mas como é que surge essa profissão chamada administração? Né? A profissão ela é recente, mas você fala, ora, 1938, como pode ser tão recente se a gente está falando na linha do tempo em 38? A nossa profissão ela surge através de um departamento chamado DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. Ora, o que seria isso? Seria os ministérios de hoje, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, mas não tinha a Faculdade Signorelli, não existia a Faculdade XYZ, não existia o curso de graduação em administração naquela ocasião. Ora, como é que as pessoas iam trabalhar? Então surge e cria-se uma profissão chamada técnico de administração. Esse profissional, para trabalhar no DASP, ele precisava fazer concurso público. Um concurso que precisava ser escrito, bonitinho como é hoje. Ao passar na prova escrita, eu precisava fazer uma prova oral com o ministro naquela ocasião. Ao entrar para trabalhar no DASP, eu tinha o maior salário do Brasil. Hoje, que a gente chama nas organizações de planos e cargos e salários, né, que é a nomenclatura mais usada hoje, lá existia uma coisa chamada classificação de salários, que era por ordem alfabética. A última letra significava o maior salário do Brasil, e o maior salário do Brasil naquela época era o do técnico de administração, considerado naquela ocasião como um administrador. Então, a nossa profissão, ela surge de cima para baixo, que é um perigo. Então, colegas, não dá mais para a gente ficar escutando nos corredores da faculdade ou na própria empresa que a gente trabalha e falar assim, tá fazendo o que na faculdade? Administração, o curso por falta de opção. É que as pessoas falam, vai fazer administração? Não, porque é um curso fácil, porque é um curso barato. É fácil? Fácil para quem quer levar nas coxas, como dizem. Não é fácil, não. Não é fácil. Hoje mesmo, ontem. Peguei o trem, aí tinham 2 meninas. Bem, elas não conseguiam se entender entre elas na conversa, vai ser uma conversa de maluco no trem. Mas aí começaram a falar de faculdade. A menina, não, que eu vou fazer direito, não sei o quê, papapá. Aí a outra virou assim, mas você não sabe nem escrever. Aí eu tô com a colega marineira que trabalha, você não sabe nem escrever. Aí ela falou assim, é verdade, que eu conheço uma pessoa que é advogada, mas ao mesmo tempo ela faz faculdade de letras. Eu falei, meu Deus do céu, você já é advogado, não sabe escrever faculdade de letras? Não sei. Estavam perdidos. Aí no final ela falou assim, acho que eu vou fazer administração, porque é fácil, então eu vou fazer administração que fica mais tranquila. Aí eu olhava para a Marinha olhava para mim e falei assim, Maria, deixa pensar que é fácil. Quer dizer, as pessoas ainda carregam isso, né, no seu coração. Tira isso do seu coração, não tem nada de fácil, vocês vão ver que daqui para frente não tem nada de fácil. Não é um curso também extremamente mega power difícil, mas se você começar a olhar entre linhas ali, é um curso que tem o seu valor. Então, essa linha do tempo aqui traz pra gente justamente isso, que é uma profissão que surge de cima para baixo, que vai caminhando para a década de 50, quando começa a surgir os primeiros cursos de graduação em administração pela Fundação Getúlio Vargas. No Rio de Janeiro, com a administração pública, aqui
Por quê? Porque o Rio é a capital do Brasil. Então a demanda, até hoje, se você for no centro do Rio, os ministérios, as secretarias e tudo, você vai ver por conta desse surgimento da administração pública no estado do Rio de Janeiro. 2 anos depois, em São Paulo, também pela Fundação Getúlio Vargas, surge o curso de administração de empresas que perpetua hoje na maioria dos cursos de graduação do Brasil. Colegas, eu estou falando 50, década de 50, 53, 55, quando começa a surgir os cursos. Eu estou falando das primeiras pessoas a se formarem em 58, 59, em administração. Então, quando o pessoal fala assim, eu adoro ouvir oportunidade, mercado de trabalho. Para falar de mercado de trabalho, a gente tem que refletir o que é a educação desse país. Como é que pode um Brasil hoje, com 207 milhões de habitantes, ter o primeiro curso de graduação em administração em 53? Aí a gente sacaneia aqui, né, que eu brinco, né, a Venezuela, o Chile, a Argentina, o Paraguai. Os caras tinham faculdade no século XVIII, XIX. E o Brasil tem sua primeira faculdade praticamente no século XX, né? Eu fiquei meio maluco do que está acontecendo, eu comprei um livro para mim para entender, né, desde quando surgiu o Brasil até 2015, o que está acontecendo. Realmente, naquela gente já era roubado, já era tudo, já levaram tudo da gente, agora a gente entende por que a economia brasileira, por que a nossa cultura é dessa forma, porque não tinha educação de fato. Então, quando eu falo que é um curso muito novo, é uma profissão que é muito nova, porque se a gente pegar, eu sempre brinco, se a gente pegar, o que aconteceu em 2014, Copa do Mundo? Tomamos aquela chinelada da Alemanha de quê? De 7-1. Aí que o pai, o tio, não sei o que, papapá, falou assim, não bastasse perder a Copa de 1-0 pro Uruguai, lá perdemos hoje de 7-1. O que eles fizeram? Pegaram 50 e botaram em 2014 numa velocidade absurda. É isso mesmo, eu vou pegar 58, 59 e botar em 2017. Aquilo que eu falei com vocês no início, de que falta gestão nisso, gestão naquilo, a gente não é salvador da pátria não, tá? Nem Mulher Maravilha, nem Super-Homem, a gente não vai salvar não. Mas a gente tem uma contribuição muito importante. Agora, não pode um país que queira exigir gestão por competência, gestão qualificada, ter o primeiro curso de graduação em administração em 53. A gente reflete hoje o que a gente está vivendo. Por isso que se fala o tempo todo nas revistas de negócio. E a gente vai caminhando. Passa aqui por uma oscilação absurda, né? A profissão ela oscila bastante aqui, enfrentamos crise econômica, uma série de coisas, mas sobrevivemos e chegando em 65. Quando chega em 65, que aí é o grande marco da nossa profissão. Por quê? É quando a nossa profissão ela é regulamentada. O Belmiro Siqueira, que é o patrono, com os técnicos, os professores e tudo, eu sempre brinco, senta numa mesa e fala assim, ou essa profissão vai, ou essa profissão fica. Ela precisa dar cara a tapa para a sociedade, ela precisa ter uma representatividade de fato. Daí, no dia 9 de setembro de 1965, é regulamentada a profissão como técnico de administração através da Lei 4769. Por isso que 9 de setembro é o dia do administrador. Por isso que 9 de setembro de 2017, 52 anos de regulamentação. E vocês, tecnólogos, se eu não estiver enganado, se eu não estiver maluco, é 4 ou 6 de junho, que é o dia do profissional de recursos humanos, que vocês devem sempre comemorar essa data. Então, colega, a partir desse momento, a profissão ela tem uma lei e essa lei ela tem que começar a ser respeitada pelas empresas públicas e privadas. Então, Rafael, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre a profissão, consultem a lei. Ela vai ser alterada agora, vai se modernizar, já está se modernizando, e aí é um direcionamento para a galera de RH que está acontecendo o seguinte, vocês estudaram CBO, não estudaram? Ouviram do CBO, Classificação Brasileira de Ocupações? O que é o CBO? É uma dica para vocês principalmente. Qualquer um, quando você joga CBO no Google, vai aparecer bonitinho o site lá, vocês vão colocar o nome da profissão que vocês escolheram. Então vou colocar lá, administração, RH. Vai pegar tudo aquilo que você pode fazer naquela profissão. Todos os cargos que você pode ocupar, quais são as atividades, a descrição. Por que eu estou falando isso que é importante? Porque hoje eu estava conversando com uma colega que foi formada, me falou assim, mas a minha carteira de trabalho não é assinada como administradora. Eu falei, ora, mas nem sempre a carteira do trabalho vai ser assinada como administradora ou como tecnólogo de recursos humanos. Eu posso ser analista, eu posso ser coordenador, eu posso ser diretor, gerente, eu posso até ser supervisor. O que vai importar para mim, aí a grade RH domina isso, é a descrição das minhas atividades. Aquilo que vai determinar se eu estou num cargo de nível superior ou não. Então,
é importante vocês lerem isso, é importante vocês se familiarizarem com essa questão do CBO. E outra, por que eu estou falando isso? Porque a gente está alterando o CBO da nossa profissão. E a primeira área que está sendo alterada, está sendo aprovada agora, é o RH. Por quê? Para justamente colocar de vez um ponto final aonde o psicólogo pode atuar, aonde o gestor pode atuar, aonde o pedagogo pode atuar. E agora já foi lançado, vamos começar a atuar na área financeira, na área do marketing, na área da logística. Por quê? Não adianta, isso é questão política. Vamos aproveitar que o ministro do Trabalho é administrador. E ele está muito afim de mudar e fortalecer a profissão. Então começamos com o CBO na área de RH, eu acho que vai mudar muito o panorama, não só para o tecnólogo, mas para todo mundo que lida na área de gestão, né? E a gente vai caminhar nas outras áreas, na área de administração. Então, isso é importante, porque eu falo de uma profissão que foi regulamentada em 65, mas eu estou falando de coisa nova que vai acontecer já já. E a gente passa a fechar em 85. Por quê? 85 você tem uma divisão. Técnico passa a valer em nível médio, pós-médio, segundo grau, e a nomenclatura administrador passa a valer para nível superior. Eu estou falando de 32 anos. Mais recente ainda, administrador com palavra científica, técnica, que vale para a sociedade o quê? O que é o administrador? É uma pessoa formada em bacharel em administração, com seu registro, que a gente vai falar, para trabalhar nas organizações públicas ou privadas. E para encerrar essa primeira parte técnica, né, qual é o papel dos conselhos? Né? Eu digo dos conselhos das 31 profissões regulamentadas no Brasil. A nossa não é diferente. Registro, fiscalização e ética. Isso que vocês devem cobrar da gente. Se eu não conseguir, cobra a Paula, que a Paula é administradora registrada. Se ela não conseguir, ela vai cobrar lá a gente. Mas enfim, é esse tripé que vocês o tempo todo precisam cobrar. Registro profissional. Ora, quem se registra no conselho hoje? Bacharel em administração, tecnólogo em RH, bacharel em comércio exterior, bacharel em marketing, turismo, hotelaria, relações internacionais, agronegócio, entre outros, e o tecnólogo. Todos os tecnólogos que têm um viés em gestão se registram no conselho. Bem como as empresas, pessoas jurídicas. Por quê, Rafael? Toda empresa que tem no seu contrato social atividade em gestão, por exemplo, empresa de recrutamento e seleção, empresa de conservação e limpeza, consultoria empresarial, as grandes holdings como Rede Globo, as empresas do Eike Batista, elas são por lei obrigadas a se registrar no conselho, porque ela tem gestão no contrato social. E quando essa empresa se registra no conselho, obrigatoriamente ela tem que apresentar um profissional devidamente registrado, seja um administrador ou seja um gestor. Para quê? Para que vocês passem ser o responsável técnico daquela empresa, passe a assinar por aquela organização. Qual é o exemplo que eu dou para vocês? A gente sair daqui agora, tem um monte de obra aqui na região da freguesia, com certeza, levantando o prédio. Você vai ver assim, engenheiro responsável técnico por aquela obra. Se você for em odontologia, você também vai ver essa mesma, responsável técnico. A nossa profissão é a mesma coisa. O problema é que a gente não descobriu ainda esse métier para ganhar dinheiro. Porque é uma área que dá dinheiro. Eu não preciso largar o emprego que eu tenho hoje, o trabalho que eu tenho hoje. Eu posso continuar trabalhando. E aí o professor, a professora Paula aqui, abre uma empresa para disputar principalmente licitação. E aí precisa de um responsável técnico. Ela vai te contratar para você ficar 2 horinhas por semana para ir lá, dar uma olhada, assinar e vai te pagar um salário mínimo. 2 horas por semana. Ah, vou trabalhar 4 horas por semana, ganha 1.000 e pouco. A relação de trabalho é você que vai estabelecer com ela. Essa relação é você. Agora, não pense que ser responsável técnico é uma coisa assim, vou assinar e vou ganhar dinheiro. Vai ser distribuído para vocês um folder da nossa universidade corporativa que a gente colocou um curso lá de 80 horas sobre responsável técnico. Por quê? Porque o responsável técnico, amigo, se acontecer qualquer coisa com a empresa, você paga com o teu patrimônio. Se você tiver uma casa, se você tiver um carro, tua conta bancária, qualquer coisa que aconteça lá, você paga. Por isso que a gente estuda direito na administração, administrativo, tributário. Por isso que a gente tem esse conhecimento para que a gente possa o quê? Ter condições de ter essa atividade econômica na nossa vida profissional. E o gestor de RH também, não tem problema nenhum. Rafael, estou terminando aqui meu curso de tecnólogo. Estou terminando meu curso de administração. Qual é o título que eu recebo? Bem, da faculdade você vai receber lá no teu diploma bonitão, bacharel em administração. Você vai receber lá tecnólogo em gestão de recursos humanos. Quem dá o título de administrador, quem dá o título de gestor é o CRA, senão você será um eterno bacharel. Hoje, e já há algum tempo, a Ordem dos Advogados tem a prova.
o CRC mudou a lei para que os futuros contadores tivessem a prova e fizesse, passou bonitinho, pega a carteira. E a profissão da gente? Bem, se fosse até o ano passado, ou até o primeiro semestre desse ano, eu ia dizer para você assim, não tem prova, esquece isso. Hoje eu tenho que falar para vocês a verdade. Começa a se discutir no Brasil de novo a possibilidade de ter a prova para a nossa profissão. E aí, assim, esquece que eu sou do CRA, agora é Rafael falando, pessoa física. Eu sou contra. Eu sou contra. Porque eu já não aguento mais ter prova. Prova o quê? Quem disse que prova valoriza a profissão? Se fosse assim, mais de 70% eu não ficava reprovado na prova da ordem. O que a gente tem que começar a entender nesse país é que dentro de sala de aula a gente precisa fazer um curso de qualidade e as instituições de ensino, elas precisam cada vez mais valorizar o quê? Primeiro os professores, os coordenadores, para que eles possam chegar na sala de aula e ter prazer em passar cada vez mais esse conteúdo. E aí sim a gente vai ter uma formação melhor para o mercado de trabalho e esquecer que existe prova. Porque a gente tem provão, tem análise, tem prova daquilo, tem prova em casa, tem prova em tudo quanto é lugar. Qual é a realidade da educação brasileira? Ah, sim, né? Porque não começa aqui com vocês e não começou comigo. Começa no ensino básico do Brasil. Se a gente tivesse um ensino básico bacana, quando a gente chegasse aqui, que todos nós somos considerados o fruto do país, dentre os mais de 8 milhões de universitários do Brasil, a gente não precisaria ficar nivelando aluno, nem prova, nem nada, para que a gente pudesse avançar para o outro período. Então, é uma opinião minha. Por quê? Porque eu não posso fazer uma prova, gente, para reprovar 70%. As condições, a matriz curricular que se dá no Acre não é a mesma do Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro não é a mesma do Rio Grande do Sul. As matrizes... Bem, não precisa ir longe não. A matriz da Sinorelli não é a matriz da concorrente que está ao lado. É diferente as disciplinas. Aí você vai fazer uma prova unificada. Como é que eu vou fazer uma prova igual para o Brasil todo se cada um estuda uma coisa? É natural que um ou outro vai passar. Agora, será que aquele advogado, futuro advogado que não passou na prova da ordem, ele não pode ser um advogado de primeira? Eu acho que pode. Eu acho que o cara tem condições de ser um advogado. Não é porque não passou na prova que não tem condições, gente. Por que o promotor não tem que ter prova da ordem? Então, por isso que eu falo que isso aqui é o samba do crioulo doido mesmo. Ninguém consegue entender nada. Então, assim, se discute isso. Mas para poder ter prova, eu tenho que mudar a lei. Eu não posso jogar a prova por jogar. Então, hoje não. Hoje basta terminar, fazer o registro e atuar regularmente. Fiscalização. O Conselho fiscaliza empresa pública, privada e concurso público. Por exemplo, como eu falei para vocês, tá lá o Exército abriu, hoje fechou as inscrições, né? Necessitava lá dos profissionais que fossem disputar lá o cargo temporário, tivesse o registro. Vocês, quando terminam o curso de vocês passam a ser fiscal da profissão de vocês. Se você olhar na folha dirigida lá, um analista financeiro, analista daquilo, bem, um cargo, qual a descrição é realmente aquilo que vocês estudaram, ou seja, um cargo que pertence a vocês para disputa. E lá embaixo tiver um asterisco, qualquer profissional, denuncie. A gente tem lá, claro que a gente tem lá, mas pode denunciar o tempo todo. E hoje, o maior número de pessoas que denunciam são os estudantes, não são os profissionais. Os estudantes estão mudando, por quê? Porque já está difícil o mercado. Não está fácil para ninguém. Né? Eles começaram a denunciar de fato para o CRA. Às vezes a gente já até sabe, mas é bacana quando você recebe, porque a denúncia ela é o quê? Anônima. Eu não preciso ficar colocando meu nome, CPF, nada disso. Basta eu colocar o que é. Empresa pública. Ora, Rafael, mas se eu passo num concurso público e me exige lá o registro profissional, por que o CRA fiscaliza? Quantas empresas terceirizadas existem dentro de uma Eletrobras? De uma Petrobras? Então, direto e indiretamente, a gente precisa exercer. E, claro, a empresa privada. Né, que são os cargos pertinentes, que é o grande calcanhar de Aquiles hoje de qualquer conselho, não é nosso. O quê? A nossa área é pior porque a gente pode atuar em diversos departamentos da organização. Isso dificulta. Mas o que o conselho começou a fazer de 1 ano e meio para cá? Mudou. Se hoje eu estou falando de uma realidade de quase 400 mil empresas no estado de Rio de Janeiro, eu estou falando que o conselho tem 2 fiscais. 2. Somente 2. Aí você fala, pô, Rafael, tem que colocar mais, tá bom. Você de RH, quantos fiscais vocês me sugerem para contratar ou fazer um concurso público para lá? 10 mil? 5 mil? Eu não tenho onde colocar isso. O que hoje nós temos que entender, por isso que eu falei do tripé lá atrás, que a gente precisa atuar com inteligência, com tecnologia. E o que o conselho fez? Ele mudou o seu sistema, virou e-commerce completamente. Estou falando de uma empresa pública, gente.
Como os tribunais botou tudo processo eletrônico, nós começamos a nos modernizar aqui. Botamos um sistema completamente e-commerce e pegamos uma inteligência que se chama Big Data. Alguém já ouviu falar em Big Data? Big Data é uma ferramenta de inteligência que dentro dessa ferramenta são vários robozinhos, claro, online, que a gente vai ver esses robozinhos, que normalmente trabalha muito com instituição financeira. Por que as instituições financeiras, principalmente os bancos? Quando você começa a dever um cartãozinho de crédito ou um chequinho especial, mas você fala assim, me mudei, fui embora. Me mudei, vai chegar lá uma correspondência, eu já não estou mais lá, mas vai ter uma hora que você vai ter que preencher alguma coisa, que vai ter que chegar uma conta de água ou luz na tua residência. Ah, mudei o telefone, uma hora você de repente pode pegar lá um chip novo. No momento que você cadastra em qualquer lugar do mundo o teu CPF, isso vai para a Receita Federal. Se vai para a Receita Federal, daqui a pouco o banco está te achando. Por quê? Porque esse robozinho vai direto na Receita Federal e fica varrendo 24 horas por dia. E vai ter uma hora que você vai receber a ligação e falar assim, lá vem um 011 é o caos. Pegou o 011 é a cobrança. Fala assim, como é que me acharam? Por conta de inteligência. Então, não tem jeito. O que o Conselho fez? Adotou isso. Foi o primeiro conselho do Brasil dentre todas as profissões. Nós pegamos o seguinte, pegamos o nosso cadastro bonitinho, higienizamos ele todo. E pegamos essa ferramenta e colocamos o que nessa ferramenta? A palavra técnica é KNAI. O que é o KNAI? São essas empresas que precisam se registrar no conselho. Começamos pessoa jurídica primeiro. Pegamos primeiro 21 KNAIs, ou seja, 21 empresas que deveriam se registrar no conselho. Jogamos 15 minutos. 22 mil empresas deveriam ter o registro. Bem, o conselho surgiu na década de 60. Até 31 de março, sei lá, alguma coisa, início de abril, nós só tínhamos 5 mil empresas registradas. 5 mil. Num start, veio 22 mil. Isso tiramos o MEI, tiramos as micro, pegamos só as pequenas, médias e grandes, para começar a trabalhar, porque é uma coisa nova para a gente. Então tinha que começar devagar. 22 mil. De abril até dezembro de 2016, vou botar até agora, que foi até março, 1.800 empresas se registraram no conselho. Eu estou falando de um estado que é o estado mais quebrado do Brasil. Eu estou falando de um país que está em crise, mas que 1.800 empresas já se registraram no conselho. Se eu tinha uma média de 90 a 120 empresas por ano, eu falei que em um ano eu aumentei em quantos por cento? Rafael, e o restante? Claro que a pessoa tem direito à defesa, tem direito a uma série de coisas. Isso não parou. Agora a gente está trabalhando com 42 KNAIs, fiscalizando por mês 40 mil empresas. O que isso significa? Que vai abrir espaço para vocês e que daqui a pouco a gente vai atuar em pessoa física. A gente já começou a fazer teste com empresas de pessoa física, que aí é onde vocês cobram o tempo todo da gente. Mas com as empresas sendo fiscalizadas, ela já sabe que o conselho vai em cima. E aí o que vai acontecer? A médio e longo prazo, que não pode ser a curto prazo, ela vai começar, se me registrou com pessoa jurídica, vai vir na pessoa física. É mais fácil eu colocar um profissional devidamente registrado para que eu não tenha problema lá na frente. Então, inteligência. E aí veio o CREA, veio a nutrição, educação física, CRO, fazer benchmark conosco. O que vocês estão fazendo para fiscalizar de forma diferente? E isso bateu no contador. Por quê? Porque quando o contador erra no contrato social que pede lá na fiscalização, fica desesperado. Porque hoje, não, coloca consultoria empresarial, mesmo que você não é. Bateu lá um senhor, coitado, meia porta que vende joelho, esse negócio todo, guaraná natural, chegou lá e falou assim, meu filho, você tem que ir consultoria empresarial, não tem que ter registro. Por quê? Porque o contador jogou isso no contrato. Então a gente também, enquanto gestor, tem que começar a ler o contrato. Tem que começar a ler o contrato social, porque às vezes a gente não coloca, mas existem órgãos que estão fiscalizando. E a ética profissional, né? A ética que tão famosa hoje em dia, vocês têm um código de ética, o código de ética serve para o tecnólogo, serve para o administrador. Eu acho que vocês devem ficar atentos, porque hoje quando a Globo coloca os médicos, né, ou aquela mulher infelizmente que deixa aquele bebê morrer dentro da ambulância, o que é a primeira coisa que fizeram? A família foi no CRM, a imprensa foi em cima. Basta alguém denunciar vocês que bate no código de ética da profissão, vocês podem ter uma pena leve, administrativa, ou a perda do teu registro profissional e você não atuar mais legalmente dentro das organizações, né? E aí a gente vai agora partir para a questão do mercado de trabalho de fato. Mas para falar de mercado de trabalho, precisa de falar educação. Mais de 1.600 cursos hoje no Brasil, né? Nível superior, presencial.
mais de 700 mil alunos. Éramos o maior curso do Brasil. Hoje é Direito, ficamos em segundo lugar, mas para mim a colocação não importa, eu queria ser o 10º, mas a gente vai falar isso já já. Tecnólogo, como eu falei para vocês, já se aproximando aí quase de 450 mil o curso de tecnólogo em RH, que a gente está aqui para falar com o RH, e a gente representa em torno de 9% de todos os profissionais, ou seja, de todos os cursos universitários. Rio de Janeiro, 147 cursos de graduação presencial. Se eu colocar aqui o curso de ensino à distância, os cursos de tecnólogo e os polos, eu estou falando que eu passei de 400 polos. Começam a botar na cabeça de vocês, são os concorrentes de vocês. Esses são os concorrentes que nesse exato momento já estudaram de manhã, ou sei lá, vão estudar de madrugada, porque ensino à distância estuda a qualquer hora, vão estar estudando. Esses são os concorrentes. 113 mil alunos hoje no estado do Rio de Janeiro, presencialmente estudando administração. Bem, quando você olha 113 mil pessoas estudando hoje, quem está no primeiro período não está naquela estatística. Vocês imaginam assim, meu Deus do céu, quanta gente? Só que a média que se formam ali é de 20% a 30% somente conseguem terminar o curso. Então não tem nada de curso fácil. Não tem nada. Alguns vão ficar por conta de doença, alguns vão ficar por conta que perdeu o emprego, infelizmente, mas muitos não vão conseguir chegar ao último período da faculdade. Se a gente levar isso para o Brasil, a média está batendo quase o total do Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que eu tenho muita gente estudando, mas quando você traz para a formação, essas pessoas estão ficando pelo caminho. Quem está fazendo um curso sério, ou a faculdade é séria. E qual é a relação? Empresas versus bacharel em administração, mas a gente pode falar do profissional de administração, que o tempo todo estou colocando vocês aqui dentro. Hoje nós temos em torno de 7 milhões e 100 mil empresas. Eu não estou falando a micro, eu não estou falando MEI, eu estou falando pequena, média e grande, junto ao IBGE, para a gente entender melhor esse contexto, se eu tenho espaço no mercado de trabalho. Bem, 7 milhões e 100 mil empresas bonitinhas. Se eu pegar lá no final da década de 50, quando começa a surgir os primeiros formando em administração, se eu começo a pegar ali no ano 2000, começa a pegar os primeiros formando em tecnólogo, até hoje, até o final de 2016, melhor dizendo, eu estou falando em torno de 3 milhões de formados no Brasil, na área de gestão. 3 milhões. Fala, Rafael, é gente pra caramba. Eu também concordo. Se você pegar o volume de gente, 3 milhões é muita gente. Mas vamos lá. 3 milhões. Eu tenho quantos estudando hoje? 700? 3.700. Vamos pegar só a galera de tecnólogo de RH aqui bonitinho e botar uns 400. Dá quanto? 4 e? 100? 4.200? Beleza. Todas as empresas precisam de um gestor? Não. Nem todas as empresas precisam ter uma cadeirinha na área de administração. Vamos cortar isso aqui para 5. Coloca um profissional em cada empresa brasileira, mas tem que ser agora. Ninguém morreu, sempre brinquei isso aí. Ninguém morreu, ninguém se aposentou e todos vocês já se formaram. Impossível. Alguém morreu nessa vida. Alguém se aposentou e vocês nem terminaram a faculdade. Eu quero um profissional em cada empresa brasileira. Eu tirei 2 milhões e 100 mil empresas. Eu não tenho quantidade e muito menos qualidade. Significa que a gente vai sair por essa porta, vai ter emprego? Também a realidade não é essa. Para ficar pior, faz uma conta rápida na cabeça de vocês que trabalham aí, quem não trabalha, mas também sabe. Será que não tem 3 cargos, 3 departamentos diferentes que não tem a necessidade de um profissional na área de gestão? Área financeira, deve ter. Área de RH, também. E uma área administrativa. 3 vezes 5? 15 milhões. Eu não tenho nem isso no total de cursos no Brasil. É educação? Oportunidade de trabalho. Eu não tenho gente suficiente. É por isso que por muitos e muitos anos no Brasil o curso técnico sempre foi muito valorizado, porque ele acaba muitas das vezes suprindo um pouco da necessidade do mercado e voltou a ser valorizado de novo. Os cursos técnicos. Ou seja, hoje no Brasil eu só tenho em torno de 350 mil pessoas para atuar legalmente na profissão. Eu não tenho 10% de profissionais hoje. Há um gap muito grande, há uma oportunidade. Mas calma, vamos para o Rio de Janeiro, em torno de 400, estamos chegando a 50 mil profissionais registrados já. Se você fizer a conta, dá isso aí, 10 a 12%, enfim. E aí a gente chega na pesquisa, legal, porque se eu já tenho os números da questão de empresa formando, a gente vai entender agora o que o empregador está falando. Como eu falei para vocês, já que surgiu em 2015, quem está coordenando essa pesquisa, e a gente vai para o primeiro slide. Eu não trabalhava esse primeiro slide até o final do ano passado. Esse ano eu comecei a trabalhar, comecei a olhar, falei, eu vou levar para eles.
E aí tá lá. O que mais influenciou na sua escolha do curso de administração? Foi perguntado para o administrador, porque quem participou? O empregador, o administrador e o professor/coordenador. Foram 3 categorias. E aí foi perguntado, e não difere muito da questão do tecnólogo. Posso depois dar os dados específicos do tecnólogo, mas não difere muita coisa. O que vai mudar do tecnólogo para a gente é que aqui, quando se fala 18% que escolheram o curso por ser um curso muito generalista e abrangente, eu não tenho no tecnólogo. Eu tenho o seguinte, eu escolhi o curso, é um curso específico. Um curso que tem um foco, que tem um direcionamento para aquela área, ou seja, atuação direta em RH. Quando você traz para a administração, você fala que é um curso muito generalista. E é verdade. Eu termino 4 anos depois e as pessoas já entram com dúvida, né? Pô, já não sei o que eu vou fazer. Faço o curso todo, gostei, me apaixonei, chego lá e agora, qual o caminho? Aí eu vou para pós. Mas hoje eu falo o seguinte, que bom que as pessoas chegam no curso de administração por falta de opção, porque o que tem mais é opção. Se você não gosta da área de RH, você vai para a área financeira, se você não gosta de financeira, vai para marketing, se você não gosta de marketing, vai para produção. Alguma coisa você vai gostar, não é possível. Porque ali você consegue se achar em alguma área. Adoro gestão ambiental. Tem a área de gestão ambiental de administração. Então, você tem um leque de opções dentro. 15% da questão do amplo mercado de trabalho. Ou seja, é uma profissão, é um curso, o qual oferece oportunidade para o estágio logo. Que entra rápido no mercado de trabalho. Será que entra mesmo? Será que esse amplo mercado que se fala tanto, que os profissionais que responderam, e eu participei dessa pesquisa, amplo mercado de trabalho tem. O que a gente precisa deixar hoje para vocês é o seguinte, cuidado com isso. Eu não sei quantos de vocês aqui estão em busca de um estágio. Ou está em busca, daqui a pouco está saindo da empresa, que não gosta daquilo, quer buscar um estágio. Colegas, hoje quando a gente começa a entrar nas fundações de estágio, nos sites, receber lista no WhatsApp, essas coisas todas, que tem centenas, dezenas de ofertas na nossa área, e você vai lá fazer a entrevista, cuidado, porque ao mesmo tempo que está sendo falado que é um estágio de tecnólogo e administração, está sendo oferecido um estágio para você servir cafezinho, tirar xerox. Você está entendendo? Ser secretária, trabalhar no telemarketing e por aí vai. Eu não estou desmerecendo, eu sempre falei, eu não estou desmerecendo essas pessoas que trabalham com isso, não é isso, mas vamos falar tecnicamente do que a gente vai falar aqui hoje, de administração, de nível superior. Eu não posso tratar isso como estágio de administração de tecnólogo. Isso é um crime. E aí, eu estava conversando, já chegou outro parceiro ali, o Ricardo, essa semana, que lá na aula dele, eu falei com ele, eu estava falando com os alunos, falei assim, quando eu saí, que eu fui estagiário no conselho, saí, voltei, não sei o quê, quando eu assumi o cargo hoje, a primeira coisa que eu fiz foi chamar os coordenadores de fundação de estágio para conversar. Vocês parem de mandar esse negócio de encher a caixa da gente 100 e-mails, não sei quantas vagas, porque vocês estão enganando as pessoas. E o CRA não vai publicar isso, não vai divulgar isso, porque isso é sacanagem, desculpa a expressão. Hoje me mandam 6 vagas. E mesmo assim está arriscado na vírgula ali te enganar. Hoje eu já tenho mais segurança de publicar nas redes sociais, publicar no blog acadêmico lá do conselho, nas minhas próprias redes sociais que eu recebo, eu publico lá. Por quê? Porque, meu amigo, na hora que você terminar o curso e entregar para essas meninas que estão se formando aqui o currículo, e elas pegarem e falar assim, ora, o que você fez aqui na tua vida acadêmica? Ah, não sei o que lá. Aí vem aquilo que a gente está cansado, alguns já ouviram, alguns não ouviram, alguns vão ouvir dizer. A gente vai ficar com o seu currículo, qualquer coisa a gente dá uma ligadinha. Vai dar ligadinha nada. Vai dar uma ligadinha e deixar teu currículo no lixinho. Vai botar, porque tem 14 milhões de pessoas precisando de emprego nesse país. Então, paralelamente, continua. Rafael, preciso pagar a faculdade. Não sai, não estou falando pra vocês saírem do emprego de vocês. Aqui, ó, tem que ir em busca de alguma coisa de estágio. Não está de fácil não, mas tem que buscar. Porque depois de 4 anos, se você não tiver um mínimo, no mínimo no teu currículo, tá fora. E aí vai culpar a faculdade, vai culpar o professor, e a culpa muitas das vezes não é da faculdade do professor. Foi gente que começou a ganhar dinheiro e esqueceu que tinha que partir para a nossa área de ensino. Rafael, eu já trabalho. Como é que eu faço estágio? Faz estágio no teu próprio emprego. Na época que eu estava na faculdade, eu estava empregado. Tinha que fazer o famoso relatório de estágio. Eu fiz dando trabalho. Pega lá a declaração, monta tudo, tem que montar e entreguei. Não é isso, mas cuidado. 15% vocação, que bom que está melhorando, porque era 5%, 6%. Está melhorando a vocação, as pessoas estão entrando no curso sabendo realmente o que quer fazer. Está mudando esse perfil hoje.
11% de atuar na área aprofundar os conhecimentos. Ou seja, vocês já estavam trabalhando, surgiu uma oportunidade, veio fazer faculdade, porque vocês podem o quê? Subir na organização com a qual vocês trabalham ou daqui a pouco, de repente, até trocar por algo melhor. E a diversidade na alternativa de especialização. Rafael, eu estou começando a faculdade, você já está me projetando para uma especialização? É isso mesmo. Primeiro que eu estou com alguns formando. E segundo, que isso aqui passa muito rápido. E aí vai uma dica para vocês. Não adianta o colega lá ter respondido porque a nossa profissão, num todo, de gestão, estou falando num todo, tá, colega? Tem essa diversidade, mas a gente não está estudando. O profissional, o tecnólogo não. Ele não tem essa característica ainda, espero que não tenha. Mas a galera de ADM, e eu estou me colocando nessa situação, a gente não lê, a gente não escreve e a gente não estuda. Porque quando eu fui fazer minha especialização há 4 anos atrás, 20% somente da turma era formada em administração. 80% não era. Rafael, mas pós-graduação qualquer um pode fazer. Concordo, só não pode fazer a pós que eu fiz. Porque aquilo ali é totalmente dedicado à nossa área. Não pode um biólogo fazer educação corporativa. Não é, RH? Como é que é a educação corporativa, que eu estou ali, que eu vou treinar, vou desenvolver as pessoas dentro de uma universidade corporativa, numa multinacional que normalmente tem, ou numa estatal, um biólogo vai fazer isso? Mas se você, enquanto gestor, for querer olhar aquele negócio lá todo, ele vai deixar? Não, tu vai falar que tem um monte de areia naquilo ali, mas não tem areia aquilo ali, tem outras coisas. Então, a gente precisa se ligar nesse contexto. Ah, sim, uma segunda língua. Ora, Rafael, isso eu já sei. Vocês podem até saber, mas já tem há 8 anos que as pessoas não sabem. Eu falei, eu vou ter que mudar isso. Essa pizza aqui, essa parte da nossa pizzazinha aqui em azul, deveria estar vermelha. Por quê? Porque já estamos chegando a 60% de pessoas que não falam, não lê, não escreve outro idioma além do português. Tá ficando feia a coisa. Como eu falei, ao invés da gente evoluir, a gente está evoluindo. Isso é uma chamada para a nossa profissão, isso é uma chamada para os colegas universitários. Nós precisamos entender o que o mercado está pedindo. Não sou eu, não é a Paula, não é o Ricardo, não é o professor. É o mercado. Quando você leva isso para o tecnólogo, é bem melhor. Primeiro que é uma profissão mais nova, mas eles começaram a entender isso. Por quê? Além da formação ser mais específica do que a nossa, é um curto de tempo, ali é um tiro, 2 anos. 28 vai para inglês, depois espanhol e tudo, eu até falo, por que nessa pesquisa já não apareceu o mandarim? O polo petroquímico em Itaboraí voltou. Os chineses compraram aquele troço lá e aquilo vai começar de novo, aos poucos, voltar a movimentar o município, o emprego e por aí vai. Uma parte ainda do Brasil e outra parte são dos chineses. O que eles vão contratar, hein? Quando a gente anda na Barra da Tijuca, muitas das vezes aqui, você vê um monte de gente com o olho puxar. Você não sabe se é coreano, japonês ou chinês, mas alguma coisa eles estão aqui pegando, né? Por quê? Conta disso. Calma, não vamos sair por aqui igual uns desesperados para falar mandarim. Não é isso, a questão não é essa. A questão é que a gente precisa fazer um plano de carreira. O que eu quero quando eu entro na faculdade e o que eu espero ao sair da faculdade? O que os especialistas de recursos humanos, e elas precisam saber disso, que elas também não sabem, precisam entender o seguinte, eles falam para a gente o tempo todo, os alunos, os formandos, são até bacanas, competentes, passam na prova, são excelentes. Quando entra na empresa, que a empresa às vezes é bacana, eles começam a demonstrar determinadas situações, determinados comportamentos que eles não estavam preparados muitas das vezes, que eles não sabem onde querem chegar, não tem um plano de carreira. Os especialistas toda hora estão falando isso pra gente. Então, o que eu quero do primeiro ao terceiro? Do terceiro ao quinto, do quinto ao oitavo. Vai começar nos aplicativos, começa numa conversa com alguém, amante, namorado, pai, tio, sei lá, alguém, aprender a falar. Não precisa entrar no curso, estou sem dinheiro, tem Universidade Corporativa do Administrador, começa com um curso básico, vai no Google e escreve, Rafael, mas isso não presta, você tem dinheiro. Então começa, pega uma revista, vai no MEC, na hora que sobrar uma graninha, vai fazer um curso. Faça o que você gosta, não precisa entrar em inglês. Faz um curso que você domine, gosta, quero fazer francês, ótimo, maravilhoso, mas não precisa entrar num curso que tem uma chancela poderosa para dizer que agora eu estou no Brasa, agora eu estou no IDA, na cultura. Se tiver grana e gostar, faça. Se não gostar, entre num curso mais tranquilo e pague. E aí você começa a desenvolver, porque na hora que você começar a disputar um estágio bacana,
você vai sentir a necessidade, você vai ver a diferença salarial, que é interessante. E vocês vão chegar no final da faculdade, vai ter uma coisa chamada processo de trainee. E aí, meu amigo, processo de trainee, se não estiver falando uma segunda língua, tá fora. Hoje, agora eu estava esperando a Paula ali, que ela me deu um chá de cadeira. Mentira. E eu já estava publicando. A Honda acabou de abrir oportunidade. É para São Paulo, me interessa. Eu estudo no Rio de Janeiro, mas eu estou aberto a qualquer conversa. Seja, meu irmão, não seja na Coreia do Norte e nos Estados Unidos por enquanto, mas seja em qualquer lugar. A Honda acabou de abrir. Vai ver o que a Honda está exigindo. Portaltrainee.com. Comece a estudar esse portal e vocês vão entender, quem não conhece, para que vocês entendam o que é a empresa do sonho de você. Ah, quero trabalhar na Nestlé. Vai ver o que a Nestlé está pedindo. Enfim, e vida que segue. Conhecimento específico. Era um outro slide também que eu não trabalhava. Da segunda língua sempre trabalhei. Mas esse era um slide que eu não trabalhava, eu resolvi trabalhar. Por conta que a gente vai lendo, vai conversando com eles e tudo, eu falei, vou levar. Colega, o empregador está dizendo pra gente, 56%, não tem colocação primeiro, segundo, terceiro colocado aqui não, pelo amor de Deus. Mas eles estão informando o que é pra gente? Tá na hora dos profissionais da área de administração, num todo, estudar um pouco mais a área financeira e orçamentária. Isso é uma coisa que a gente está deixando um pouquinho de lado. Vai deixando. Ah, eu quero estudar só a área de RH. Mas a RH tem área financeira dentro do RH. E o RH, ele é tão estratégico que é o que mais gasta na empresa. Ou ele investe. Porque se eu quiser dar um treinamento, eu tenho lá um orçamento. Se eu quiser fazer uma avaliação de desempenho na minha organização, eu tenho que ter orçamento. Se eu quiser contratar, se eu trabalho numa fábrica para aumentar minha produção, para colocar meu produto na prateleira do cliente, eu estou falando de orçamento. Então, mesmo que eu faça RH e me especialize em RH, eu tenho que estar ligado no orçamento da empresa. E aí, meu amigo, eles estão pedindo. 3 exemplos rápidos aqui. Lendo a revista, tinha uma reportagem que falava assim, ora, qual a especialização que eu preciso fazer para, de repente, alcançar mais rápido os cargos de alto escalão de uma organização? Uma diretoria, uma superintendência, um gestor bacana, enfim, área financeira. Continua. Qual é o profissional que alcança mais rápido esse cargo? Engenheiro de produção. Segundo, administrador. Ah, mas engenharia de produção já sabia que realmente, né, os caras, hoje todo mundo toma o nosso lugar. Vou falar agora, acho que poucas pessoas sabem disso, só sabem na área de ensino realmente. O curso de engenharia de produção ia acabar no Brasil. Não tinha por que existir, porque só se estudava área financeira. Tudo bem que o mundo é capitalista, tudo bem que as empresas exigem da gente o tempo todo o resultado, mas a empresa é feita de pessoas. A empresa tem outros componentes que é importante para o desenvolvimento. Não é só a área financeira. Eles tiveram que colocar pelo menos 40% da sua matriz curricular a disciplina de administração, para que sobrevivesse. Então, e aí veio um professor conversando comigo numa instituição de ensino. Rafael, eu sou engenheiro. Dou aula de matemática para o curso de administração, só que a matemática que eu dou lá não é a matemática que eu dou para engenharia. Só que tem um grande problema entre vocês. O que é, professor? O problema é que às vezes a aula acaba 10 horas. Dá um exemplo para vocês. A aula acaba 10 horas. 15 para as 10, dá uma urticária no futuro administrador que parece que vai embora. 10 e 5, eles estão querendo que eu termine o exercício. Aí vem a tua disciplina, professor. Comprometimento, o comportamento na sala de aula em querer aprender. Não é ser CDF, não. Você que CDF eu também não fui CDF, eu fui tudo errado. Não é ser CDF, mas é o comprometimento em querer aprender aquilo ali que vai servir como base. Então você tem área de estratégia, pessoas, venda, marketing, tecnologia da informação e a gente entra no famoso chá da profissão e começa agora a comparar com o que está acontecendo hoje. Bem, lá atrás se falava muito que esse profissional, e eu poderia falar para qualquer profissional, que às vezes coloca, se fala muito visão do todo. Ah, tem que ter essa visão, bacana, beleza. Isso passou. O empregador já sabe que qualquer profissional hoje precisa ter essa questão da visão. O que hoje está se discutindo em gestão é o relacionamento interpessoal, RH. E aí o meu medo é o seguinte, será que essa palavrinha vai virar modismo na descrição de vagas para estágio? Ou as pessoas vão começar a estudar e entender o que é relacionamento interpessoal? Porque relacionamento é uma coisa. Ah, eu adoro, me apaixonei na faculdade, eu gosto de não sei quem, me relaciono com os meus amigos de futebol, do clubinho, da igreja, no bando, qualquer coisa. As pessoas se relacionam, ok, ótimo, maravilhoso. Mas o que é interpessoal na empresa?
Isso que a gente precisa começar a entender. E o RH é fundamental nessa questão. E vocês vão ter que ser fundamental no que tange o estudo durante os 4 anos de vocês ou dos 2 anos. A gente tem que começar a entender que a ética está muito dentro desse processo de relacionamento interpessoal. Que a questão da empatia é muito forte. E antes, somente o feedback tinha que ser dentro do RH. Hoje já se fala, eu estava lendo no início da semana, no final da semana passada, que o feedback hoje passa a fazer parte de todos nós que estamos na organização. Não podemos jogar simplesmente a culpa para o RH. Hoje todos nós precisamos entender o que é um feedback. Se a temperatura na sala ao qual você vai dar o feedback está adequada, se a iluminação, o saber ouvir. Ah, Rafael, isso é difícil, eu também acredito. Acho que mais de 90 empresas não dá feedback, dá esporro. A realidade é essa ou não? É claro que é. Vai dar esporro no corredor, te chama atenção, uma série de coisas. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo assim, por que a exame, aí você trata você RH, fala assim, quais são as 100 melhores empresas para trabalhar hoje? Alguma coisa essas organizações estão fazendo para que as pessoas despertem um desejo para lá, ou porque elas têm esse crescimento absurdo. Aplicam as técnicas. Por quê? Porque as pessoas que estão respondendo essa pesquisa aqui são as mesmas que estão dentro dessa empresa. Não vão viver no País das Maravilhas, não é isso, não tem nada disso lá fora. Criatividade e inovação. Competência. Ah, sim, quais são as competências? Identificar, formular e implantar a solução. Isso é antigo. Terceira pesquisa consecutiva. E o empregador continua falando isso, né? E vai aumentando a margem. Será que a gente não consegue fazer essa identificação de formular e implantar a solução? O profissional tem essa dificuldade? Vamos ver na frente daqui a pouco. Negociar e mediar e evitar conflito. É fácil, né, RH? É fácil ser gestor de RH. É fácil ser administrador. É fácil lidar com pessoas na organização. As pessoas falam que é isso. É molinho gerir, é molinho ser administrador. Vai encarar isso aqui o tempo todo. Cada um pensando de uma maneira. Isso aqui tem que estar, eu acho que no sangue de cada um. Mas o que eu desperto aqui para vocês é o raciocínio lógico crítico e elaborar e interpretar os cenários. Raciocínio lógico hoje é fundamental para você fazer uma prova de estágio. O que estava em evidência um tempo atrás aí? De repente tem até coordenador aqui que deve ter já colocado isso na sua empresa para uma prova de estagiário. Excel avançado. Vai fazer Excel, que chegava quando a gente fazia entrevista, ia para uma sala e fazia na prática. Hoje, a prova é raciocínio lógico também. Isso está crescendo numa proporção absurda. E vocês precisam também estudar isso. Eu tive que começar a estudar. Porque a gente nunca está, eu sempre falo, eu não sou do CRA, eu estou lá, a gente tenta fazer outras atividades por fora. A gente precisa entender o que está acontecendo. Isso também serve como legado para mim. E elaborar e interpretar o cenário. O cenário de hoje. Enquanto a Paula me dava um chá de cadeira, isso é mentira, né? Mas enquanto ela me dava um chá de cadeira, eu estava ali, eu falei, caramba, o que tem de diferente agora que está acontecendo nesse exato momento para, de repente, pegar, no elaborar e interpretar cenário, porque isso é muito genérico. Bem, o que eu acabei de ver ali no G1, né, que os caças dos americanos e da Coreia do Sul estão sobrevoando o espaço aéreo da Coreia do Norte. Eu falei, o que tem a ver com a palestra? O que tem a ver? O que tem a ver é que todo mundo está sabendo o movimento que o baixinho maluco lá está fazendo, com outro grandalhão lá igual um espantalho, e ele não consegue se entender e pode estourar a Terceira Guerra Mundial e mexer com a economia mundial, que vai mexer com os empregos de quem? Eu sempre estava falando, espero que não aconteça isso, que a nossa economia não está nada boa para uma guerra agora. Não está nada legal. Isso estoura uma guerra que mexe com a economia do mundo. Então, quando a gente fala em elaborar e interpretar os cenários, a gente precisa estar antenado. Rafael, eu não sou economista, mas você é administrador, você é gestor. Você precisa estar antenado o que vai acontecer. Bem, quem não sabe, e aí eu estou trazendo isso o tempo todo, quem leu na coluna Anselmo Góes, a L'Oréal está indo embora do Rio de Janeiro. A L'Oréal está indo embora, está indo para São Paulo. Rafael, que movimento é esse? Movimento de segurança, ou melhor, de insegurança. O que estava acontecendo com o Rio de Janeiro? Está acontecendo ainda? Roubo de carga. O que a associação fez? Nós vamos embora do Rio de Janeiro. Eu não vou ficar na Avenida Brasil, na Dutra, no Astro Luiz, o tempo todo com o cara com fuzil na minha cara, levando a carga toda. Eu vou embora. Botaram a Força Nacional aqui, que sei lá quantos mil homens, rapidamente Polícia Rodoviária patrulhando para diminuir, parece que diminuiu um pouco, mas a L'Oréal vai embora. Qual o impacto que vai dar no município? Imposto. Desemprego. O que você vai fazer? É isso.
Eu posso até trabalhar numa multinacional, mas eu tenho que entender qual é, de repente, a cultura daquela empresa, qual é o cenário que aquela empresa vive hoje, o qual você pertence. E aí, colegas, eu fui lá, um ano depois da pesquisa, buscar as 10 competências mais raras entre um profissional brasileiro. Aí eu não estou falando da nossa área, eu estou falando de qualquer profissional. Saiu lá na Exame 31/10/2016. E estava lá, eu não vou ler claro isso tudo, mas só para vocês terem uma ideia, não é nenhuma novidade que as empresas estão passando por um grave escassez de talentos em todo o mundo. Só no Brasil, 43% dos recrutadores deixam de preencher vagas porque não encontram as competências necessárias nos candidatos disponíveis. Isso todo mundo fala, mas a gente não tem noção. Ou seja, eu me remeto às 5 milhões de empresas, a quantidade de profissionais que eu tenho formado e a qualidade principalmente. De forma geral, a conclusão é que as habilidades mais importantes sob o ponto de vista dos empregadores também são as mais difíceis de achar. E é verdade, porque eu também até hoje fico me perguntando, né? Que habilidade é essa que o mercado exige da gente? Que qualificação é essa que o tempo todo? Que perfil é esse que as organizações estão em busca? Porque às vezes você vai fazer uma entrevista, você volta a ser um feedback, ninguém te liga, ninguém sabe por que você não passou, você não tem condições de se capacitar para a próxima. É tudo mal largado, é RH. O RH precisa mudar e precisa entender, Rafael, mas a cultura organizacional da empresa que eu estou trabalhando me permite isso. É lamentável. E eu sei que você precisa garantir teu emprego, então é melhor ficar lá. Mas é brabo. Vamos ver se realmente essas competências que eu passei agora estão defasadas? Índice de escassez, de 0 a 5. Quanto mais próximo de 5, pior a situação. Resolução de problemas complexos. Identificar, formular e plantar. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo resolver os problemas complexos. Opa, volta. Pensamento crítico. Eu falei, está no próximo Atitude Empreendedora. Eu falei em criatividade. Habilidade para trabalhar com diferentes culturas. Eu posso até linkar, se quiser, com elaborar e interpretar os cenários. Uma comunicação oral e escrita. Raciocínio lógico. Facilidade para se relacionar. Aprender. E a matemática está aí. Eu estou falando de finança e orçamento. Se eu pegar isso aí, eu parei, 3,08. Continuava na pesquisa. 70% dessas competências para qualquer profissional brasileiro está dentro da pesquisa que foi feita numa projeção em 2015 para a profissão qual vocês escolheram. Ou seja, comecem a dar valor um pouco mais que a pesquisa está dizendo para vocês, que os empregadores estão falando para a gente. Isso está certo. O empregador lá está falando para a nossa área que ele precisa disso. Então não está defasada a pesquisa. E atitude. Né? E aí eu fico também, às vezes, me perguntando, porque anterior a essa pesquisa, um pouquinho menos, não tinha tanta força. Isso ficava lá embaixo, fraquinho. A questão do profissionalismo e motivação e um pouco do comprometimento. Sempre se passeava muito no comportamento ético. As pessoas têm que ter um comportamento... Tá, pô, ética é ética. Mas o que hoje está em evidência é a questão do comprometimento, proatividade e motivação. Colegas, eu não sei qual é o movimento que vocês estão sentindo na empresa no qual vocês trabalham. Vocês, de repente, têm até mais bagagem de falar isso do que eu. Às vezes eu vejo muito no CRA, vejo numa outra situação com a gente trabalha e tudo mais. O que eu estou sentindo hoje é uma falta de comprometimento e postura das pessoas que chegam na organização que é absurda. Assim, infelizmente, né, eu tive até que dispensar uma estagiária com menos de 6 meses. Acho que isso é legal para mim? Isso é horrível. Porque entrevista maravilhosa, tudo perfeito, foi trabalhar, daqui a pouco começou a mostrar uma coisa que eu não tinha, você não vê na entrevista. Comportamento. E a motivação é aquela tal história. RH, dinheiro traz felicidade, motiva, ajuda, mas não é tudo. Porque se eu entro numa organização e vejo cadeira quebrada, computador não funciona, os amigos, ou melhor, os colegas de trabalho, uma confusão danada, você começa a sentir, isso é motivação, o teu salário às vezes até é legal, mas isso não traz motivação às vezes no ambiente de trabalho, o relacionamento entre os colegas. Isso está linkado à motivação também. O salário é bacana, mas o que veio quebrar a gente nesse clichê que motivação está linkada a salário foi a startup. Porque startup não tem salário. Startup está linkado no objetivo, no empreendedorismo, o qual vai trazer resultado financeiro também. E aí vamos finalizando, que a gente precisa falar de dinheiro. Tá, Rafael, e como é que está a questão de remuneração da profissão?
Não tem um piso regional do profissional de administração, não tem um piso regional do tecnólogo RH. Não existe nem nacionalmente e nem, desculpa, não tem um piso nem nacional e nem regional. Mas o que eles vieram falando pra gente, e aí não mudou muito o cenário de 2011, que terminou em 2015, que está projetando para 2019. Não é por conta de crise, é por conta do que a gente está conversando aqui. 45% responderam que ganha entre 3 e 10 salários mínimos como recém-formado. Quanto que é o salário hoje? 900 e alguma coisa. 3 vezes 9, 10 vezes 9. Rafael, por que essa diferença? Porque estamos falando de uma pesquisa nacional, que o Brasil é um país continental e que a gente tem que entender que o Brasil é dividido sudeste, centro-oeste e cada centro desse existe um índice econômico. E é por isso que a diferença salarial é essa aqui. Mas calma aí. Vamos para o Rio de Janeiro. Tio Patins ficou velho, não tem um piso, mas aí o que o governo vem estabelecendo ao longo dos 3, 4 anos, se eu não estiver enganado? Sempre uma PL, e a última foi em abril de 2017, o piso regional de todas as profissões de nível superior. De todas mesmo. Todas que vocês estão imaginando. Hoje, R$ 2.899,79. Rafael, que isso? É muito pouco. É, pode ser pouco. Não é possível que o engenheiro ganhe isso, Rafael. O médico, o advogado. É possível. Depende do que ele fez também. Tem muito engenheiro desempregado, tem muito médico desempregado, advogado, tem muito administrador desempregado. Agora, esse é o piso? É para empresa privada, porque empresa pública é diferente, porque é concurso público. Ora, gente, a gente também pode ganhar um pouquinho mais. Dica: professor toda hora tem projeto e não sabe para quem dá para ajudar ele. Às vezes você não vai nem ganhar dinheiro, pode ganhar um almoço, mas é o início de alguma coisa. E foi assim que eu fiz a minha primeira consultoria na faculdade de marketing, na área de material hospitalar. Ganhei um frango, uma coca de 2 litros, farofa e batata frita. Uma delícia, gostou pra caramba, né? E aí depois a gente vai pegando o métier. Hoje a gente pode fazer uma consultoria na área de estética. Já não é mais o frango. Pode até almoçar o frango, mas com o dinheiro que você ganha na consultoria. Mas tem administração pública direta e indireta, tem instituições financeiras linkadas lá. Na visão do administrador, continua a consultoria, eu inverto aqui, mas tem uma área que é fundamental, gestão hospitalar. É uma área hoje que poucos colegas na área de administração estão indo, vai para outros, mas é uma área que tem um viés muito bacana de trabalho. E a visão do coordenador e professor, que está mais ou menos na visão do administrador. Colegas, fala de 2015, falei de 2016, eu preciso falar de 2017. E aí eu fui buscar, que aí serve aquilo que eu falei com vocês do CBO. Quais os 20 profissões estarão em alta em 2017? Segundo os especialistas. Bem, peguei as 20 e coloquei em vermelho aquelas que vocês, de repente, nunca se despertaram, não sabiam, enfim, que vocês podem estar trabalhando, que é a atividade de um gestor. Bem, analista de compras, analista de desenvolvimento, analista de planejamento, consultor comercial, diretor financeiro, supply chain, que é a área de logística, executivo de desenvolvimento de negócio, gerente de acesso. Se alguém fala para você vai ser gerente de acesso, acessar o quê? Né? Porque eu também não tinha nem conhecimento. Na indústria farmacêutica, as vivendas, processo de melhoria contínua, planejamento de controle e produção, G1, 10/1 de 2017. Todos esses cargos é de um profissional de nível superior. Está escrito administrador ali? Está escrito gestor? Não está. Mas a descrição desses vagas todas é um profissional de nível superior. É que vocês vão trabalhar. Então, muitas das vezes a gente olha assim, e eu também foi um aprendizado para mim, eu estou falando sempre porque eu aprendi para mim. Fala, caramba, eu não sabia que eu poderia trabalhar nessa área, eu nem sabia que esse cargo, a descrição, era de um profissional de gestão. Então, das 20 profissões, 12 pertencem a gente. Eu estou falando de 2017. Então, é uma profissão que está assim, avançando, caminhando. Eu acho que está na hora da gente começar a dar um pouquinho de valor. E aí, Rafael, como é que eu faço? Bem, distribuir o material para vocês. Vocês podem ter uma relação mais próxima do conselho a partir de agora através de uma carteira de estudante, que é gratuita, vocês não pagam nada. É uma carteira no qual vocês podem também ter acesso ao cinema, ao teatro, como qualquer carteira de estudante. Mais do que isso, fazer os cursos gratuitos na universidade corporativa. Vocês não pagam nada. Podem fazer 5 cursos por mês e vale atividade complementar, que é fundamental para que vocês terminem o curso. Você termina isso até o 4º período, galera de ADM. Porque depois vocês vão ficar enrolados pra caramba. Eu sempre falo isso, porque
precisa botar um foco nisso aí para vocês terminarem. Como é que eu faço, Rafael? Site do Conselho. Preenche tudo, anexa a documentação, é tudo online. E a carteira chega na residência. O que vocês precisam? Identidade está lá, tá? Identidade, comprovante de residência, uma foto 3x4 para documento e a declaração da faculdade informando o período. Por quê? Porque a validade da carteira é de 2 anos, renovável mais 2 anos no caso de administração. No caso do tecnólogo, não tem validade. A validade já é a data do término do curso de vocês, de previsão de formatura. Então vocês não vão precisar renovar a carteira. E a carteira é igual, bonitinho. O CRA não está só no Rio, nós temos mais 5 sedes espalhadas no estado do Rio de Janeiro. Alguns dos nossos serviços, benefícios, tem biblioteca, tem uma TV e rádio. Pô, Rafael, tô vendo que vai ter vários eventos bacanas, palestras, não dá tempo de eu ir lá. Entra no teu smartphone, no teu coisa. As palestras são transmitidas ao vivo pela TV, sempre pelo site do Conselho. A TV lá também tem diversas entrevistas, palestras. Vai precisar fazer um trabalho na faculdade? Vê o que estão falando atualmente. Compara com o livro. Tá lá para vocês. Tem um clube de benefícios, serviço com dezenas e centenas de empresas muito bacana. Essa é a universidade corporativa que nós somos pioneiros no Brasil, a gente fala com muito orgulho. O CRA do Rio lançou isso e nenhum outro conselho de qualquer profissão tem isso. Agora que o Cresce começou a conversar comigo para que a gente possa fazer um benchmark, parece que eles vão lançar lá para os corretores. Mas surgiu no Rio e hoje a gente está quase que em todos os estados do Brasil com ensino à distância. Todos são ensino à distância, o curso que vocês com certeza vão fazer daqui para frente. Claro, sempre com os conselhos regionais e a gente já formou mais de 20 mil pessoas. Ou seja, são pessoas que estão buscando realmente, isso são mais de 250 cursos, olha aqui a atividade complementar. Um outro benefício que eu destaco é a orientação sócio-jurídica. O CRA não vai bancar o processo de vocês, mas vai te orientar no que tange a área trabalhista, a área do consumidor, a área familiar, concurso público. Se tiver que jogar na esfera judicial, a doutora Cláudia lá, que é a coordenadora do projeto, vai fazer o quê? Vai direcionar você ou para a defensoria ou você vai buscar um advogado particular. Mas muitas das vezes as pessoas conseguem resolver e não pagam honorário nenhum de advogado. Fora desconto, plano de saúde com desconto, diferente da tabela daqui fora. Uma série de benefícios que vocês vão estar vendo lá na frente. Essa é a nossa identidade, né, de todos aqui, um profissional com visão sistêmica, que cria sinergia, relacionamento, gera processo eficaz, que é o resultado. Esse é o nosso site aqui, o autoatendimento, é onde vocês vão clicar para fazer a carteira. A galera que está terminando é a questão da carteira profissional, né? As nossas redes sociais no Conselho, a gente sabe que hoje é uma ferramenta de trabalho, não é só um local para a gente fofocar, mas o recrutamento está passando muito pelas redes sociais. Quem não tem LinkedIn, faça, porque isso é uma ferramenta fundamental para você começar a visualizar a oportunidade. O blog acadêmico, o evento, o qual a gente sempre fala, faz todos os anos, enquanto administrador de reforma do oportunidade do mercado de trabalho, vai ser um dia na Firjan. Vou deixar material aí, depois vocês vão poder acessar melhor o que vai ser discutido lá. E eu falei no início aqui, o CRA vem estimulando isso aos universitários no que tange ao artigo, escrever artigo. A gente começou com um tema, já está na 4ª edição, e hoje a gente está espalhado aí em 4 temas, no marketing virtual, inovação de micro e pequenas empresas, gestão sustentável, administrador na questão de gestão pública. Ou seja, Rafael, estou começando o curso. Tudo bem, não quer ser esse ano, ser ano que vem. Galera que está quase terminando, pega um professor, pega um amigo, escreve, isso é látis para você, isso é currículo. Isso vai engrandecer a vida de vocês. Por quê? Porque muitos dos mestrados que estão ocorrendo em gestão no Brasil estão fechando porque eles não estão publicando. Ou seja, a nossa profissão não tem o perfil, a característica de escrever. E isso fecha mestrado. Isso é triste. E o CRA está estimulando e dá um dinheirinho lá, que é R$4.000 o prêmio. Esses são alguns dos nossos contatos, está lá no site. CRA funciona de 9 às 18 horas, de segunda a sexta. Esses são os meus contatos, sempre que eu posso, como eu falei para vocês. Eu deixo também lá algumas oportunidades, compartilho, né, tanto no Facebook, no LinkedIn, lá tem um e-mail. Lá, se eu não souber responder, a gente vai buscar ajuda, né, enfim. E deixo uma mensagem para vocês, quando decidi fazer a gestão, ouvi muita gente competente dizer que era faculdade quem não sabia o que ia fazer. Mas é o contrário, quem faz a gestão é porque encontrou em si a capacidade para fazer de tudo, ou quase tudo, através de visão e estratégia. Hoje eu sei que ser competente é acertar algo que ninguém acertou, mas ser um gestor acertar algo que ninguém viu. Eu carrego por 3 anos isso aí, não é meu, estava no Facebook, uma amiga minha se formou, achei interessante, eu acho que é a mensagem que fica. Não dá para dizer que é um curso que qualquer um faz. Nós temos que ter visão, tem que ter estratégia, e a gente tem que ser uma pessoa que tenha um alvo diferenciado, que tenha uma meta diferenciada. Que a gente conversou, né, aqui, que a Paula
Agradecer a Paula mais uma vez pela oportunidade de trazer o conselho aqui. O conselho não é essa coisa, aquele órgão chato. A gente está preocupado com a formação, está preocupado com os benefícios, serviços, trazer coisas do qual você possa ajudar na formação de vocês, mostrar como é que está o mercado. E tem muita coisa no conselho. A gente falou aqui, sei lá, um negocinho de nada. Mas deixar a mensagem, dizer para vocês que vocês escolheram a profissão certa, escolheram o curso certo, aqueles estão saindo, sucesso cada vez mais na vida profissional de vocês. Papai do céu abençoe, sorte é fundamental, todo mundo, professor chato, só fala em competência, mas sorte é fundamental, alinhada à competência. Muito obrigado, vamos com Deus, até a próxima. Obrigado, Paulo, obrigado, professor, obrigado, senhor Hélio. Obrigadinho, tá? Agradecer ao Rafael pela brilhante palestra. Eu sempre que assisto uma palestra do CNA, eu aprendo sempre um pouco mais. Eu, Paula, sempre aprendo um pouco mais. Ele sempre traz pra gente novidades do mercado. Às vezes a gente está tão dentro da instituição de ensino que a gente não consegue ir lá fora no mercado saber, e aí, como é que tá o mercado? Eu preciso saber de você. E aí o Rafael traz isso pra gente. Isso é muito importante. Enquanto o Rafael estava fazendo a palestra, estava eu e Marcos Melo, o professor Marcos Melo, e a gente discutia, a gente estava ali, ele está anotando. A gente está aprendendo muito também, não só vocês. A gente aprendeu muito também com o Rafael. Então eu quero agradecer ao Rafael, porque o Rafael está sempre disponível. Conheço o Rafael há muitos anos e assim, toda vez que eu preciso do CRA aqui em qualquer instituição que esteja, eles estão sempre disponíveis. Então assim, eu amo esse conselho, eu tenho meu coraçãozinho embaixo, ele sabe que é assim. Eu tenho uma afinidade com o nosso presidente do Conselho Federal, eu falo quando eu falo sobre isso. Conselho Federal de Administração, professor Belmiro Siqueira, Wagner Siqueira Belmiro, em memória. Em memória, é Wagner, é o filho. E Wagner Siqueira também é uma pessoa do bem, ele adora estar assim. Ele vai vir, tenho certeza. Eu vou convidá-lo, assim, de novo no dia do aniversário dele, vou fingir que eu não lembro. Então, a primeira vez que ele teve numa instituição que eu convidei, era aniversário dele, soube via Facebook, que era aniversário dele. Então, aí, mandei fazer bolo salgadinho, assim. E ele, na palestra dele, quando terminou, entrei. Ele adora Coca-Cola, descobri isso. Botei uma garrafa de Coca-Cola, tá latinhas pra gente tomar Coca-Cola. E assim, eles são ótimos, maravilhosos, a casa é aberta mesmo, a gente chama casa do administrador, casa do gestor, porque você se sente muito bem lá, muito bem acolhido. Quem tiver oportunidade, tá lá na Tijuca, dá uma passadinha lá, deixou o endereço, vai lá, na boa. Tá com um coleguinha? Vamos lá dar uma passadinha pra conhecer? Vai lá, vai ter sempre alguém de braços abertos pra atender vocês. Tá bom? Tem oportunidade de estágio também. E olha, tem oportunidade de estágio lá, hein, gente? É estágio de verdade. É estágio de verdade, tá? Não é pra ficar, tira dos caninhos e coloca nos caninhos, não. Não tem essa atividade, tira dos caninhos e coloca nos caninhos? Tem estágios assim meio esquisitos. Então, dá aqui um certificado pra ele botar no currículo dele, mais uma.